mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão e principalmente negócios. Eu sou Djane Barros e aqui buscamos explorar os temas mais relevantes e atuais que impactam o mundo dos negócios, trazendo insights valiosos e entrevistas com especialistas de diversos ramos. Hoje falarei sobre o ICA Bank. Isso mesmo, ICA Bank. Eu também não conhecia e vou ter a oportunidade de conhecer junto com vocês aqui no nosso podcast. Então prepare a sua xícara de café favorita e junte-se a nós em mais um episódio do nosso podcast com negócios. Para falar sobre o assunto, hoje eu recebo aqui Juliane Lira e Flávio Lira, que são irmãos, Flávio, é isso? Irmãos. É uma dupla sertaneja? Não, né? É uma dupla bancária mesmo. Quase não precisa ser nada. Quase isso. A Juliane Lira, cofundadora do ICA Invest e diretora comercial, formada em administração e finanças, corajosa, né? Administração e finanças. Eu lembro dela da minha faculdade de administração, finanças 1, 2, 3, cálculo, já começo até a perder o cabelo por causa disso. Já perdi completamente o cabelo. Lidera o time comercial do ICA Bank há 8 anos, especialista no mercado de high ticket, é isso? Isso mesmo. High ticket eu posso traduzir em tickets mais elevados, é isso? É isso mesmo. Em valores mais elevados. Acompanha a altura ou não? Não. Cabelo não. É Então, só um tá ticket bom. mesmo do valor. E Flávio, a sua posição no ICA Bank hoje? Hoje eu sou CEO também do ICA Bank, né? Corajoso. Diretor de expansão, onde nós avançamos em todo o Brasil. E assim, nós, em paralelo com a Juliane aqui, a gente vai fazendo os avanços em todas as esferas, né? Tanto na esfera do nosso produto, que a gente vai lapidando cada vez mais os produtos, e também lapidando os municípios onde nós levamos o nosso produto lá, que é a questão das antecipações de salário. Tá. A gente vai falar daqui a pouquinho Calma, vamos chegar lá. Não atropela eu não, peraí. Flávio, posso chamar de Ju? Sim. Então, é porque o meu HD está começando a diminuir por conta da idade. Flávio e Ju, eu queria entender de vocês o seguinte, antes da gente falar sobre ICA Bank, eu queria conhecer um pouco da história de vocês, porque nós vamos chegar lá na questão do CEO, nós vamos chegar na questão da diretora, né, de comercial e cofundadora, mas antes disso tem uma história e eu queria saber como foi essa história o que aconteceu antes da fundação do ICA Bank. Começando pela Ju, por favor. Ju, o que você fazia antes até chegar no ICA Bank? Cara, fui uma aprendiz desde pequena, né? Esse sotaque, só pra gente falar, né? Esse sotaque, para deixar claro, Sim. é baiano então, né? É baiano, mas eu sou nortista, nasci em Roraima. Mentira. Mas fui criada na Bahia. Saí de Roraima bem pequenininha, nos meus 11 anos. E aí passei 20 e poucos anos lá em Salvador e aí adquiri esse sotaque maravilhoso. Pega, né? Pega. A gente vai passar férias lá de vez em quando, já volta já com um pedacinho de sotaque pra casa. Até hoje ainda tento tirar, já saí de Salvador, vai fazer 6 anos. Não, mas Salvador não sai de você não. Não sai. Onde eu chego, pessoal, da Bahia? É isso aí, parece. Mas você mora onde hoje? Hoje, atualmente, moramos em Balneário Camboriú. Você sabe onde você mora hoje ou não? Não, assim, Porque eu durmo às vezes lá, né? eu não paro. No aeroporto, onde eu resido, eu gosto de falar que eu fico no avião, né? No aeroporto, com certeza. Com certeza. Então, isso aí, tá. sem dúvida. Então, voltando lá, antes do ICA. Antes do ICA, tive um berço empreendedor, né? Isso veio tudo. Hoje nós seguimos um legado que nosso pai deixou. Infelizmente ele veio a falecer há 2 anos e ele construiu toda uma estrutura em volta do ICA e nós vimos aí através disso, de uma empresa tecnológica, né, de aprender a sempre trazer soluções que resolvem problemas em pequenos municípios e em grandes municípios também. E você trabalhava com o que antes? Essa parte com meu pai. Sempre com ele. Pai, e como chama seu pai? Aliás, o pai de vocês? Sim, Jorge Miguel. O Jorge Miguel, então, que é o empreendedor, ele que é o culpado disso. É ele mesmo. Ele que é aquele louco da cabeça, que não tem nada para fazer, vamos inventar uma dor de cabeça. Que era funcionário público, pediu a exoneração no cargo dele de delegado civil para poder trabalhar como empreendedor. Então, mas essa é a história que eu queria saber. Essa tá melhor do que, porque aí é que tá o corajoso, né? É isso mesmo. Porque olhar hoje de fora assim, todo mundo fala, não, é fácil, simplesinho, mas não sabe Não sabe Verdade. o que o velho passou. E outra, ele pediu exoneração. Sim. Caraca. Na verdade, corajoso. A nossa história do nosso pai, né, começou há muito tempo atrás, porque ele sempre foi um visionário. Nossa empresa, por ter um DNA tecnológico, ele sempre pensou no futuro.
Ele trabalhava na época na delegacia, prendia veículos e com essa... Mas ele não tem nada a ver com, desculpa falar, mas não tem nada a ver com o negócio. Nada, mas você vai ver que no futuro chegou. Vamos lá. Ele pegava, prendia veículos. E com isso, o que acontecia? Antigamente, para você saber se o veículo realmente pertencia àquele chassi, pertencia ao veículo, precisava de uma carta laudo. Então ele tinha que sair da cidade dele, ir na montadora, pegar lá uma carta laudo para saber se aquele veículo era o veículo correto ou não, para chegar lá, liberar ou apreender o veículo. Então nisso ele viu uma lacuna no mercado, que ele começou a falar, cara, é muito desafiador, sempre tem que fazer isso. E não era uma dor só dele, era de todos os delegados. Ou seja, isso era um ponto fraco no sistema, ou seja, está faltando alguma, dá para melhorar isso aqui. Isso, aí o que ele começou a fazer? Ele começou a ver isso, só que ele começou a conversar com os outros amigos delegados, que tinham as mesmas dores. Ele, não, a gente sempre demora de 20 a 30 dias. O olhar empreendedor, Ju, o cara já ligeiro. Na hora ele já viu que existia um negócio ali, um business. Tinha gente lá provavelmente muito mais anos do que ele, fazendo a mesma coisa, mas não enxergou isso. Correto. Aí o que ele fez? Ele começou a ver isso aí. O que ele falou? Cara, eu vou lá na montadora e vou começar a conversar com elas se elas me cedem a base toda que eles tiverem. E nós vamos colocar aqui para a gente não ficar precisando de ir toda vez, eles me cedem a base anual deles, eu guardo atualizo, todo ano eu vou lá para atualizar. Quando eu tiver essa base aqui, eu não preciso mais ir lá para saber se o carro pertence. Eu consulto na minha base e vejo que existe. Ele começou a ver que os outros delegados começaram a pedir para ele a informação. Ó, Jorge, você tem essa informação aí? Temos, eu tenho essa montadora assim. Aí começou o quê? Facilitar a vida dos outros delegados. E ele viu, rapaz, isso é um business, dá para me ganhar dinheiro com isso aqui. Então ele começou a cobrar. Eu já vi agora, imagina. Aí ele começou a ver aquilo e ele falou assim, rapaz, isso aqui é um mercado que é promissor. É um mercado de informações. Inclusive o que ele sempre falou para mim e para minhas irmãs é assim, a informação é a moeda mais valiosa que vai existir em toda as nações. Por quê? Porque quem tem informação domina a situação. Então ele sempre falou isso pra gente. E isso lá atrás ele começou a ter esse banco de dados. O que ele começou a ver? Que estava dando muito mais resultado para ele, indo atrás dessas informações e trazendo para poder facilitar a vida dele e dos outros delegados, das outras pessoas, dos outros policiais que prendiam veículos. Falou, cara, isso aqui é um negócio. E começou a investir nisso. Começou a pegar a base de dados, começou a armazenar e começou a criar um sistema. Com esse sistema, ele começou a identificar veículos. Então, a formação dele foi especialista em identificação veicular. Ou seja, ele se tornou o maior especialista. O maior, e com o maior banco de dados. Nós estamos falando de quando isso, Flávio? Eu tenho 40 anos. A gente já existia? Na realidade, eu já nasci, ele já tem na empresa. Então, era um pouco antes de mim. Você está com quanto? Estou com 40 anos. Eu estou com 48. Então mais ou menos essa faixa. Mais ou menos essa faixa aí. Ou seja, 45 anos atrás. E antigamente não tinha tecnologia de internet, né? Não tinha, era uma base de dados em disquetes. Na disquete. Disquete, ele começou, na realidade, com papel. Arquivos outros que ele tinha que trazer dentro dos carros, arquivos. Aí colocava lá, ficava para fazer as consultas. E depois, quando melhorou um pouco a tecnologia, começou a colocar em disquete. E com isso ele começou Só que naquela época, desculpa Flávio, eu imagino que é o seguinte, né? Naquela época, é Jorge, né? Jorge. O seu Jorge teve que digitar esse troço. Alguém deve ter digitado esse troço na mão, um a um, porque não tinha scanner, né? Não, era escrivão. O escrivão dele. Máquina de escrever. Datilografia. Não é da sua época, Ju. Tá vendo aí, Ju? Ficou com dificuldade. Ju, não vem numa conversa não. Eu fiz datilografia. Eu conheci uma da minha mãe, uma máquina. Eu ainda fui para aquela... Elétrica. Não vem falar que você não fez, você fez também. Mas ele deve ter feito em algum momento isso na unha. Isso, na unha. Porque eles guardavam esses arquivos nos carros. Né? Então, assim, ele começou a ter que tomar... Nesse momento, ele teve que tomar uma decisão. Não tinha mais como ele tomar conta de uma delegacia e ficar em busca disso aí. Então, ele falou assim... Eu vou abrir mão de ser delegado e vou agora ser empreendedor de informações. Mas ele já estava ganhando dinheiro com isso? Ele começou, já porque a busca e apreensão de veículos, existia taxas que as seguradoras pagavam. Isso então, é uma informação. Quando os outros delegados começaram a ver esse tipo de informação, começou a ir buscar com ele. Então ele falou assim, não, eu sei o que você vai fazer com essa informação. Então me paga uma taxa de X, eu te dou a informação. Porque você não vai ter que esperar mais 15 dias para isso, você vai pegar agora. Não, você pode ter ela daqui 15, 30 dias. Se você quiser ela agora... Imediato, tá aqui, full time. Aí o que aconteceu? Ele começou a ver que existia esse mercado. Então ele montou uma empresa chamada Cheque Tudo, que a Cheque Tudo hoje ela Cheque Tudo de checar tudo. De checar tudo. Né? Tudo, não é um tudo. cheque, não entendi. E checava cheque também, porque depois ele vai atualizando. Mas é um cheque de checar. Checar, né? de checar. Com isso, ele abriu mão de ser delegado,
Aí entrou no mercado de informações reservadas. Ou seja, se fosse outra pessoa qualquer, talvez, não, eu não vou largar minha segurança aqui, não vou levar isso na sequência, não vou levar isso à frente. Não, Ou seja, ele teve que tomar uma decisão. Quantos filhos ele tinha na época? Só eu e Maiana, 2. Isso. E Ju ainda não tinha Ju vindo. não, Ju veio A depois. Ju veio presente de A surpresa. Ju já foi já. Sem planejamento. Como que ela vai contar? Aí, A Ju já entrou já na parte tecnológica. Pela de bonificação. Aí, quando ele teve que tomar essa decisão, ou seja, a família já era constituída, conta para pagar. Sim, e o que é bom é que nossa família sempre fez do berço realmente do empreendedorismo. Tá. Porque a nossa mãe também era delegada. E abriu mão também da delegada. Só tem louco. Só. O empreendedor é tudo maluco. Inclusive nós temos isso no sangue, que tipo assim, a gente não consegue ficar em algo travado. Ou tem que ser algo disruptivo ou não funciona. Então, mas vocês também têm aquele problema, Ju, só para fazer uma pausa aqui na história do seu Jorge, a gente tem, eu tenho um problema, eu atuo em alguns segmentos, né, do mercado, mas eu tenho um problema de inquietude, de inconformismo, então toda hora você está, às vezes até para dormir é difícil, a cabeça para desligar é difícil, né? Aí você acorda e fala assim, não, tive uma ideia. É mais ou menos assim? Não é para, assim, né? não é mais ou menos, é desse jeito. É desse jeito, né? E eu também fiquei observando com o Você está tempo, tomando alguma coisa para tratar isso? Não. Sim, alguns remédios a gente tem um acompanhamento do nutrólogo, do endócrino, aí começa a dar uma certa tranquilidade. Consegue dormir um pouco melhor. Sim, com certeza. E mesmo no ICA Bank, que todo dia é uma ideia diferente, né? Porque os projetos devem ter vários, né? Demais. E assim, não só eu, Juliane, como o Flávio, que a gente já toca o ICA Invest, como tem a nossa irmã, que hoje atualmente é a CEO da operação do ICA Bank. Então ela também tem uma mente brilhante e tal, o tempo todo inovando com nossos produtos. Porque aí voltando lá, Flávio, é por isso que a família toda tem esse sangue empreendedor, nada a ver, e não o sangue, talvez, que poderia ser automático de ser um servidor público, né? Sim. E o que tinha tudo para ser, né? E o que sempre nosso pai falou foi isso, né? Nosso pai sempre falou, cara, seja empreendedor. Empreendedor é ter coragem. Ele já falava. Sempre falava pra gente. Eu não vi uma vez meu pai falando assim, vai seguir essa área, porque não é tempo, o empreendedorismo, nós temos que levantar cedo. Vai estudar para concurso, ou vai achar um emprego. Nunca teve isso. Sempre foi. Vocês têm porque não tem nada de errado também, não, mas é só uma visão diferente. É como a gente fala, né? As pessoas não podem se limitar em nada. Sim. O servidor público tem seus méritos e tudo mais, e eu acho que assim, mesmo ele sendo, ele também tem que abrir a mente para o empreendedorismo. Ele pode fazer isso também, né? No período livre. Não precisa sair do que ele acha hoje que é a sua segurança, que é para ele é o que ele tem de segurança. Ele também tem que olhar que o empreendedorismo é muito melhor, ele que avança bastante. Temos que entender que o mundo está mudando, a inteligência artificial está tomando muito espaço em muita gente, então ele tem que atualizar os seus mindset. Então isso também tem que ser visto. Quando eu chego e vejo que o papai falava pra gente, o papai sempre falava do futuro. O papai nunca foi aquele que vivia seu momento, da sua atualidade, ele estava sempre à frente. Ou seja, visionário. Visionário. Aí ele saiu, enfim, foi lá, montou começou de vez. Agora foi para cheque tudo. Ele montou essa empresa e começou a crescer muito. Então a empresa tomou uma proporção muito grande no Brasil todo. Mas da onde que ele estava nesse momento? Ele estava Vocês estavam no Rio de Janeiro. Tá. De lá começou a expansão dele. Aí começou a crescer muito no sul. Começou lá em Santa Catarina, começou a expandir bastante por lá e começou mas aí quando ele está falando dessa empresa, ele já tinha quantos funcionários, Flávio? No início, nós começamos com a equipe ele já estava nessa época, eu acho que... Só de escritórios, nós tínhamos mais de 40 representações de cheque tudo no Brasil. Então, mas aí são representantes. Isso. E o escritório próprio Rio de Janeiro, a matriz era Rio de Janeiro. Mas sim, uma coisa que era... Só que ele tinha que viajar todos os lugares. Mas deixa eu falar uma coisa que é importante disso aí, dessa estrutura que ele fazia. O papai tinha um diferencial. Todos os escritórios eram dele no início, todos. Nenhum era de parceiro. Toda a estrutura era montada por ele. Ou seja, é estrutura própria. Tá. Quando nós chegamos, por exemplo, eu lembro, eu ainda era bastante novo na época, mas eu lembro de Pernambuco, quando a gente fez Recife. Montamos a estrutura de Recife, o que ele fazia de expertise de negócio? Ele abria o mercado, fazia a carteira de clientes, aí ele conseguia uma pessoa para ficar com aquela unidade. Mas só depois que estava faturando. Então, era dele a física. Aí ele trazia um parceiro. Geralmente os parceiros eram o quê? Outros delegados, policiais. É o contrário, né? Normalmente você pega alguém local e deixa ele abrir o mercado. Perfeito. Aí ele desanima e não vai para frente. O que ele fazia? Tá faturando. Não é isso? O velho LG, né? O que ele fazia? Tá faturando? Faturando quanto? X.
Então ele já tinha o valuation da empresa. Ele já tinha o valuation e também ele já tinha provavelmente o 40, ele já sabia qual número ele tinha que chegar para poder passar o bastão. Perfeito. E o que ele fazia sempre? Ele vendia e ficava com um percentual. Ele foi formado no quê? Na vida. Direito. Ele era advogado. Eu tô apaixonado por ele. Ele é advogado, mas ele falava pra gente, sou formado na vida. Se você perguntar qual é a minha formação, Porque não tem nada a ver com o negócio, né? E aí o que ele fazia? Ele fazia aquilo ali e achava um sócio para entrar na operação com ele ali, ele vendia e ficava comigo. Não, ele já estava faturando. Demais. Por que ele fez isso? E a gente não entendia por que vender, porque faturava bem. Todos os que a gente montava, ele tinha um prazo, claro, de payback, de saber quando o dinheiro começava realmente a ter um lucro. Mas ele nem imaginava o que era payback. Né? Não, a gente já está parafraseando de hoje. Né? Mas antigamente, nem... tá dando dinheiro. Tá dando retorno? Cadê o retorno? O retorno vai ser daqui tanto mesmo, né? Você fala payback para ele na época. Esse cara é tecnologia, cara, ele tinha que falar Muito comigo. evoluído. Eu sou da pastinha, eu tenho cartão físico. A culpa também foi do papai. Pronto. Cartão físico eu ando hoje em dia. Pronto. Olha aí, ó. Aí, tá vendo? Eu tinha. Aqui, Esse aqui ele aproxima o celular e você pega. Depois ele passa meu celular. E eu chego em casa e coloco minha pasta de cartão. Então assim, E isso mais ou menos quando? já estava em 94, Tá. 97. Bom, mas aí a tecnologia, a internet chegando em 96, aí começou a tomar uma outra proporção também. Aí tomou e não tomou, porque o Brasil sempre chega depois. Tá. Tomou fora. Mas no Brasil nós tínhamos aquela mesma problema, internet de escada, Sim. tinha deficiência, Velox, era Barulho. bastante barulho e uma demora muito grande. Só que o papai, como eu te falei, ele nunca foi programador, mas a cabeça dele era um computador. Ele sabia como ele queria que funcionasse. Ele coloca a minha mente no computador. Eu quero que isso aqui funcione dentro do computador. A ideia está aqui, se vira. Inclusive nós temos um produto hoje que é do Detran, que é o único do Brasil, que é o único que faz a consulta de informações cadastrais através do chassi do carro, validar o chassi. É somente o nosso sistema no Brasil todo. Por quê? Porque a cabeça dele funcionando, foi porque ele ajudou também a construir a lei. Então, quando ele viu aquilo, ele falou assim, cara, quero isso aqui tudo dentro do computador e eu preciso que a minha cabeça funcione lá dentro. Quando você colocar esse número, eu sei o que vai dar, o resultado. Eu quero que seja assim. Aí ele começou a construir. Teve um parceiro dele que ele contratou uma pessoa para ficar na TI e esse cara começou a estudar a cabeça do nosso pai, que era mais desafiador que existia. Ou seja, ele era TI e psicólogo ao mesmo tempo para tirar as informações. Pronto, porque ele fala assim, cara, isso... E o problema do papai é o seguinte, o papai, como ele tinha a cabeça na frente, ele queria que fosse tudo mais acelerado. Lógico. Ele, rapaz, não existe uma resposta vir, naquela época era 10 minutos, não existe. Isso eu falava, a gente conversava com ele, mas Jorge, quando ia lá pegar na carta lá era 15 dias. Lá atrás, agora tem que ser rápido. Ou seja, inconformado o tempo todo. Sempre foi inconformado. Inclusive eu tenho até uma oração que eu faço no dia de manhã, que eu digo que é ser grato sempre, conformado nunca. Porque essa é o nosso DNA, de nunca estar conformado. É a essência do troço. E aí quando eu depois disso fui morar nos Estados Unidos para estudar ciência da computação. Você morou onde lá? Eu morei no Queens. Eu morei no Queens e estudava em Manhattan. Tá. Então quando eu fui para lá, fui para estudar tecnologia. Naquela época o Queens era mais complicadinho, né? Era ruim demais. Né? Era ruim, Mais era desafiador, complicadinho, né? desafiador. Eu tinha que pegar um metrôzão por aí Né? para Manhattan, que lá no Manhattan era mais tranquilo. Manhattan eu conheço bem, já estudei lá, não sei o que, ok, lá é Então lindo, você já lá era é lindo. boa, mas Lá é lindo, mas Queens, Queens, aquelas eu tenho medo do vielazinhas. Queens hoje, você imagina naquela época. Eu morava lá no Queens, eu e McFly. Quando a gente, McFly De Volta para o Futuro? Não. Esse Esse é o é o mesmo. programador. Eu acho que ele foi de volta para o futuro, rapaz. Depois do futuro ele teve que voltar. Né? Então, assim, pra gente resumir e não ficar tanto em cima dessa aí. Não, é porque a história de desculpa, Flávio e Ju. Eu precisava saber de onde vem esse troço, agora que eu tô entendendo. Pra você ver o DNA tecnológico, né? Inclusive, quando a gente começa a falar a história do nosso pai aqui, a gente vai ficar o tempo todo porque ele é a nossa maior inspiração. Tá, e quando que vocês entraram na operação, só pra gente fazer um corte e trazer para os dias de hoje, quando que vocês assumiram a operação? Nós assumimos a operação, já tem o quê? Assim, quando o meu Porque pai a Ju começou... sempre esteve lá, né? Sim, eu sempre estive dentro das empresas de Sim, tecnologia do sim. meu pai, junto com o Flávio. Sim. E nossa irmã sempre tocou o cartão ICACard, Tá. que foi um produto que meu pai desenvolveu, porque ele Que viu não uma era dor, banco ainda. que não era banco. Ele entendeu que o município tinha uma dor entre uma concorrência da prefeitura com o comércio local. Ele falou, vou fazer uma solução para os dois darem as mãos. Mas só um e pouquinho, aí Ju, ele pra- desenvolveu o cartão. Tá, mas me explica um negócio, Ju, agora você. O cheque tudo foi até quando e de quando que passou para o ICA?
Não, a Cheque Tudo ela permanece. Até hoje você tem a Cheque Tudo atuante no mercado. Tá. Porém, nós vendemos a marca Cheque Tudo e ficamos só como distribuidor. Hoje a nossa empresa Cibraiva, junto com o nosso sistema do Nike, aí a gente teve um contrato, vendemos a marca Cheque Tudo, que hoje já opera com outras pessoas, e só distribuímos agora a base de dados, né? Que a nossa base é uma das maiores bases de dados do Brasil. Tá. E aí a gente E nós está estamos só como falando, fornecedor. e nós estamos falando daquilo que o Sr. Jorge falava lá atrás, que informação é tudo. Isso. Tudo. E Há até hoje a gente também 45 fala anos sobre isso. atrás. Eu vi até João Não, e Kepler. hoje é mais do que nunca, né? É verdade. O João Kepler falou um dia esse, eu até printei e mandei para a Ju. Ju, olha aqui o papai falava para a gente lá atrás. Hoje o João Kepler está falando aqui que a informação é a moeda mais valiosa do mundo. Olha o papai falava para a gente. Acabei de voltar agora em janeiro. A gente estava, eu vou na NRF lá em janeiro, que é a maior feira de negócios e business do mundo. Acontece em Nova York todos os anos, há 115 anos. Legal. E uma das frases mais importantes que apareceu na NRF são 400 palestras em 3 dias no evento. É o maior evento, convido vocês, é fantástico. Todos os empresários, os maiores empresários do Brasil vão na NRF todos os anos. Já abriram as inscrições, é todo mês de janeiro. Primeira frase, uma das primeiras frases que apareceram, e mais importante é, escuta o que eu estou falando para vocês. Marquem isso, que vocês não escutaram isso ainda, vocês vão escutar agora. Dados é o novo petróleo. Só que detalhe, pare e pense o seguinte, Flávio e Ju. Petróleo por petróleo não dá nada. É como você refina o petróleo que dá dinheiro. É isso mesmo. E o que a gente faz com os dados? Você tem que refinar os dados, qualificar os dados, não é? Quantificar os dados, dar destino aos dados. Ou seja, eu pego o petróleo, transformo em gasolina, mais um monte de coisa. Então, dados, primeira vez que você está ouvindo isso, é um novo petróleo. Ou seja, vocês têm uma refinaria de petróleo há 45 anos dando petróleo, dando dinheiro refinado. E a cada dia que passa, mais produtos saem desse petróleo. É isso mesmo. É isso? Justamente. NRF. Voltando lá, enfim, não é sobre mim aqui, é sobre o ICA Bank, sobre essa família louca. Vamos lá, porque agora eu sou apaixonado pelo seu Jorge. Voltando, seu Jorge. Aí quando que foi então que nós abrimos mão do Cheque Tudo? E aí começou então, eu queria saber qual foi o start do ICA, Card, ICA Bank e ICA Invest. Vamos lá. Aí, quando nós chegamos nesse exato momento de trazer as nossas empresas de Cheque Tudo, vender a nossa marca, começamos a trabalhar com o Instituto ICA, o Instituto Crescendo com Ação, por isso que o nome é ICA. Nós começamos tudo através de um instituto. E por que Instituto, Ju? Porque nós fazíamos um trabalho de recuperação de taxa sindical. Nessa época... Através da informação. Nessa época a gente ajudava os sindicatos, os sindicatos que não sabiam que tinham suas taxas sendo pagas em outros sindicatos a recuperarem as suas taxas. Então a gente fazia essa identificação dentro da nossa base de dados, junto com o CAGED. Pera, como é que é isso? Pagava minha taxa em outro sindicato? Exatamente. Um exemplo, fala aí, Flávio. Exemplo é assim, a rede hoteleira. A rede hoteleira ela paga uma contribuição sindical. Sindicatos, hotéis. Os sindicatos hotéis. E a rede dos motéis, que são similares, paga para 2 motéis. O que acontecia? Às vezes o contador pegava e passava a taxa errada. Dos motéis pagava nos hotéis. Aí eles recebiam lá. Os hotéis recebiam. Só que os dos motéis estavam sem receber, em aberto. O que o nosso sistema fazia com o petróleo que nós temos? Nós pegávamos lá, via lá no CAGED, na RAIS, purificava tudo, sabia onde estava perdendo, refinava e sabia o que tinha de valores monetários para receber dentro do sindicato. Qual era o nosso contrato do sindicato? Tudo que nós recuperávamos, nós queremos um percentual. Só que eu vou te trazer quem tem, quais as pessoas que estão devendo para você. Aí nós trazemos todas as pessoas que já deviam para ele. Os sindicatos que nós tínhamos lá eram 50 milhões, 20 milhões, 10 milhões, porque nós temos até 10 anos retroativos para fazer a cobrança sindical, a contribuição sindical. Isso por legislação? Isso por legislação. Então o que a gente fez? A gente trazia para eles aquele montante e falava assim, agora eu vou te mostrar a ferramenta para você conseguir pegar isso junto à conta 001, que é a do governo, que é da Caixa Econômica Federal. Como que ele precisa? Ele precisa saber o dia que o cara entrou, que foi admitido, e o dia que ele foi despedido. E qual foi a empresa que admitiu ele ou despediu ele. E aí vai ter o valor de quanto ele contribuiu. Então ele via tudo isso aí, através daquelas informações que nós temos hoje. Nós somos linkados com a RAIS e com o CAGED. Então, como a gente era linkado com a RAIS e com o CAGED, a gente já tinha essa informação fidedigna. O que a gente falava para ele? Existe isso aqui, vocês estão devendo. Aí existe a premissa da taxa de contribuição sindical. Se você pagar pro sindicato errado,
paga 2 vezes. Então nós cobrávamos o correto e ele teria que se resolver com as outras pessoas. Que aí já envolvia a parte de contabilista, que realmente eram os contadores que às vezes cobravam errado, que não cobravam para o sindicato correto, e o sindicato tinha o direito de trazer aquilo de volta para o caixa dele. Então a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. No Brasil. No Brasil. E aí que surgiu o ICA. Foi aí que surgiu o ICA. Então o Instituto Crescendo com ação. para auxiliar isso. Isso, para auxiliar isso. Só o sindicato no momento. Só o sindicato. No momento. Tá, e aí isso foi quando? Isso nós estamos falando de quase praticamente 10 anos atrás. Mais. 2014? 20 anos 20 anos atrás. atrás. Ah, então 2004. 2004. Tá, e aí depois andando... disso, tivemos aí, começamos a trabalhar durante um prazo. Não estava bom de novo, nós precisamos fazer outras coisas. Aí aconteceu o quê? Entrou o governo, tirou as taxas obrigatoriedade de taxa sindical. Aí o Instituto falou assim, agora? Reinventou o mercado. Aí começou a olhar para os pequenos municípios através da mentalidade do meu pai em auxiliar o comércio local com a prefeitura. Ajudar o funcionário público a antecipar o salário e o comerciante que está lá na ponta a ser aquecido o comércio local. E ele trouxe essa solução aí é o card. através do ICA. E aí surgiu o ICA Card. Tá. E aí com o ICA Card... Estou conseguindo acompanhar o raciocínio dele. E com o ICA Card, que meu pai sempre foi muito focado... Que era amarrado na prefeitura, descontava direto no salário do servidor e o cara já podia antecipar lá e gastar no comércio local, aquecendo o comércio local. Exatamente, a gente fazia uma moeda local, né? Só usaria ali naquela região. E aí uma taxa para fazer esse trabalho, obviamente. Uma taxa administrativa, o comércio... E aí eu tenho acesso a todo o mailing de todos os servidores públicos da prefeitura. Também. Mais uma parte do petróleo. E com tudo isso acontecendo, ele pegou e entregou esse ouro. Tá, mas aí 2004 continua até hoje. 2014 começamos a operar com as prefeituras, com o ICA Card. Foi 2014. Tá, então 10 anos depois que começou de fato o negócio a desenvolver. Aí saímos da esfera instituto e entramos na esfera de administradores de cartão. Tá, e aí Maiana. Isso, Maiana. Que é a irmã do meio. A mais velha. A irmã mais velha assume o projeto. Ou seja, ele já fez os filhos para não pagar nem salário. Era verdade. Ligeiro. Então, toque e você vai tocar isso aqui. Isso aí. E ela já trabalhava lá também. Sim. Tudo veio através das empresas do meu pai. Tá. E aí, depois disso, 2014, o ICA Card andando. Sim, o ICA Card andando. Meu pai sempre olhou o ICA Card como algo promissor em um futuro, não no momento. Só que a Maiana sempre foi uma mulher muito decidida e foi muito teimosa. Meu pai falava isso, minha irmã é teimosa. Porque ele falava que nós não deveríamos dedicar tanta energia ao ICA, porque o nosso interesse principal era estar em todos os Detrans com o nosso software, que fazia identificação dos veículos. Então, minha irmã, mesmo assim, contra a vontade do meu pai, trabalhava ali o ICA Card de forma Puxou ele, né? Puxou, com certeza. Ela já via que o futuro também ia ser muito promissor com o ICA Card. Ela já trabalhava ali em paralelo e trouxe uma força muito grande. Começou a desenvolver bem as prefeituras e começou a trazer o olhar do meu pai para o projeto. Falou assim, pai, olha só o que a gente está fazendo aqui. Então, aí com isso, meu pai começou a vislumbrar um futuro muito grande com o ICA Card. Aí nós começamos a adentrar mesmo com força e a fechar muitos contratos. Inclusive, o maior contrato que nós temos hoje, que é com o estado de Rondônia, quem fechou em vida foi meu pai. Já vislumbrando que nós teríamos capital suficiente para operar esses cartões, porque lá a gente está falando de uma renda de 1 bi de antecipação no estado. Nós estamos falando de Cacoal, Sapezal, Porto Velho, lá, enfim. Eu já dei consultoria naquela região toda lá, sei como é que funciona. Flávio, ICA Card funcionando, aí o que veio mais? O ICA Card passou essa parte de Maiana tocando. Aí vocês estavam de férias, vocês dois? Não. Antes fosse. Nós estávamos tocando na empresa em paralelo, que a gente estava tocando a parte da tecnologia, por papai. Detran, enfim, as outras coisas, tá? Avançando. Maiana focada também com a gente aqui, mas com... Isso já para frente é 2014. Já. Sim. Maiana focada também lá no ICA Card, mas também junto à tecnologia. Então a gente começou a avançar. E lá em Floripa já não? Não. Tá. Aí nós estávamos na Bahia. Os primeiros cartões foram na Bahia. Salvador? Sim. Não em Salvador, foi na região ali próxima. São Francisco do Conde, Madre de Deus. Tá. Aquela região mais próxima de Salvador. Quando a gente começou a avançar com o ICA Card, nós começamos a entender mais. Quando a gente falou, bora focar agora aqui dentro do ICA Card junto com a Maiana para a gente saber como a gente pode aumentar mais esse leque, essa base. Aí a gente começou a ver qual era o que agregar valor, né? Isso, aí o que a gente precisava? De capital para poder fazer com que avançasse os comerciantes. A gente começou a ver a dor do comerciante. Qual era a dor do comerciante quando a gente colocou o ICA Card? É que ele esperaria 45 dias para receber o pagamento dele
e nós cobraremos apenas uma taxa administrativa para ele. Só que nesse período de 45 dias, aí, né? ele não tinha fôlego suficiente para aguentar a venda. Que é D mais 40, né? Isso. E quando ele tinha D mais 45. D mais 45. Então ele não tinha fôlego suficiente e nós começamos a ver que existia essa lacuna. Falei, caraca. Crédito. Aí o que aconteceu? A nossa parte de spreads, que é os spreads bancários ali, começou a ser comprado por outros bancos e não por nós. Que aí eu vou deixar Júlio explicar essa parte. Aí fez um estalo. Olha só que se eles coisa estão engraçada. comprando, olha que coisa engraçada. No primeiro momento, quando a Marina chegou e falou assim, cara, a gente tem que descobrir quem é esse cara que tá lá no município comprando os nossos recebíveis. Eu falei, como é isso? Mas não é um tal de um FDIC. Nós pensávamos que o FDIC era uma pessoa. Olha só. Quem que é esse FDIC que eu quero dar uma surra nele? Vamos matar ele. Não, você vai chamar ele pra parceria. Ele tem muito dinheiro, esse FDIC. Ele tá comprando todos os recebíveis, cara. Tem alguma coisa por trás desse FDIC. Sabe por que ele tá investindo aí? Esse FDIC, sei lá. Esse cara aí. Pra você ter noção que nós não tínhamos nenhuma mentalidade do mercado financeiro. Era totalmente uma mentalidade empreendedora. 2000 quando? 2015. Começamos a conhecer o FDIC, que comprava nossas 9 anos atrás. É isso aí. Quando a gente identificou que o FDIC era um fundo de investimento, a gente falou assim, caramba. Prazer, sou Aí eu falei, cara, esse negócio tem robustez. Aí nós começamos a estruturar mais ainda o cartão. Vamos entender esse troço aqui, né? Você falou, vamos entender. Vamos entender que tem petróleo demais aí dentro. Não, eu lembro que falaram pra gente assim, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Foi a palavra que falaram pra gente. Acabei de pensar nisso. E o dinheiro tava ali. Falei, pô, tá deixando muito dinheiro na mesa. E a gente não falava, o cara, ele tá fazendo é tudo. A gente coloca a máquina, a gente fecha o contrato com a prefeitura, a gente passa de licitação. Ou seja, o braçal todo, o operacional todo. Pronto, e o FDIC, esse cara... O FDIC tá vindo e ganhando dinheiro como? Aí a pessoa chegou pra gente e falou assim, ó, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Foi aí que a gente começou uma pesquisa incessante para tentar entender que dinheiro é esse que está deixando na mesa. Mas é de 2015 a quando foi essa pesquisa? A 2015 até 2018. Ou seja, são 3 anos de investimento de tempo, estudo, pesquisa, não é de graça. Energia, assim, E contratar também, contratar também empresas especializadas, porque também foi atrás de... Não, mas o hora é de vocês também, né? Sim. Então não é de graça, porque bate contando, né? Não, descobriram o negócio, no outro dia está funcionando. Lá ver o mercado. Não, tentar. Né? A gente fala muito assim, que nós estamos hoje no melhor momento porque já passamos por todas as experiências positivas e negativas. Nós já sabemos o que nós não devemos fazer, agora a gente faz o que tem que ser feito. É porque hoje eu só vê a cachaça de hoje, né? Só vê as delícias dos tombos. É tipo assim também, o que a gente sempre olhava é que para chegar onde nós estamos hoje, para passar esse processo, nós tivemos que se reinventar, nós tivemos que ter uma coisa que a nossa família tem, que é no DNA, que é a resiliência, porque tinha momentos que a gente falava, caramba, pô, vai dar muito trabalho sobre isso aqui, por que a gente não vende essa operação? Foi uma operação larga, né? Larga. Aí falou como é que a gente vai fazer, aí daqui a pouquinho sabe o que a gente falou assim, cara, comércio, será que é bom o comércio, não é? Nós montamos um supermercado para poder receber o nosso próprio cartão, para a gente entender como o comerciante, se era lucro para o comerciante, se era bom para o comerciante ou não. Aí já entrou a ver a empreendedora da nossa mãe, amanhã eu vou administrar o mercado para me entender como é que funciona a ponta e vou falar para vocês se é bom ou se é ruim o cartão da gente lá dentro do mercado. Quando a gente começou a ver quanto de lucro tinha, qual era mais de lucro de um comerciante, quanto era mais de lucro no açúcar, na Coca-Cola, no sal, a gente começou a ver, caraca, é um mercado gigantesco. Então, precisou aprofundar de verdade, investir tempo, dinheiro e prática, né? Hora homem que a Ju falou. Sim. E aí, em 2018, nascemos o ICABank. Tá. O ICABank, depois que nós encontramos o FDIC digital, entendemos que o FDIC era um fundo, falou, cara, como é que nós conseguimos agora captar um fundo para fazer essa operação conosco? E como foi isso? Nós entendemos que nós teríamos que criar uma fintech, que seria aquela que ia deter de todos os recebíveis, ela ia ser a única autorizada a comprar os recebíveis do ICACARD. A partir do momento que a gente credenciava o comércio, aí tinha uma regra que esse comerciante só pode vender os recebíveis. Uma observação lá. Que só pode vender os recebíveis ao banco ICABank. E com exclusividade. Mas para isso precisava fazer um bank e uma fintech. Quanto tempo para abrir um banco? Foi 1 ano e meio. O ICABank, então, mais 1 ano e meio. A pandemia fez com que a gente acelerasse muito a construção
construção do ICABem, porque nós ficamos dentro de casa, né? Então acabou que a gente se ou se matava ou fazia, não vamos fazer nada. Às vezes até os dois. E por consequência, nós também observamos que os comércios venderam triplicamente. Falaram, caramba, a gente precisa ter dinheiro para antecipar os recebíveis, o comércio não para de vender. E todo dia, eu quero antecipar. E nosso capital todo lá dentro, a empresa já injetávamos. E aí trouxe o capital de fora. Começamos a trazer investidores anjos, né? Falando assim, ó, vamos antecipar esses recebíveis, 50-50, metade seu, metade meu, vamos, bota o dinheiro. E hoje é quanto? Hoje nós estamos com um fundo de 500 milhões. Não, mas hoje é 50-50 ainda? Não, hoje 50-50. Hoje não é desse. Não, porque se for, vamos já. Eu não estava lá na hora certa. Eu cheguei atrasado. Chegou no melhor momento. Melhor momento. Passou pandemia. Passou pandemia, aí nós consolidamos o produto financeiro. Aí a gente entrou, aí na verdade quem mais se emergiu foi eu, juntamente com o meu irmão Flávio. Começamos a entender como é que o mercado financeiro se comporta. Mas aí, Ju, abriu um horizonte gigantesco. Demais, aí... Na hora que clareou, saiu aquela nuvem, e você falou, meu Deus. Quando a gente fechava na mesa. E também a gente contou com uma assessoria muito importante, que foi da KPMG. É uma das Big Four do mercado. Mas a KPMG é pequenininha, né? Nossa, bem pequena. Não tem experiência. Não, besteira. E outra, teve que botar dinheiro na mão deles e muito. Né? E uma coisa que foi interessante também, Jean, é que a gente foi indicado pelo Banco Central para a gente fazer através deles. Porque quando a gente foi, a gente quer, como a nossa estrutura... Eu gostei de vocês, vai lá, o caminho é esse aqui. Não só isso, eles viram o volume dos cartões. E o volume que já tinha. Cara, isso é uma potência no mercado. Tem que ser bem estruturado. Tipo assim, o mercado... Faz direito, né? O Banco Central, o Ministério da Economia já enxergava muito bem a nossa operação. Só que quando ele enxergava a nossa operação, ele pensava que nós estruturássemos essa operação para ele liberar códigos de desconto. Então, mas eles ajudaram, né? Não, faz corretamente. Ele falou assim, o caminho é esse, o correto é esse. Então a gente começou a seguir tudo aquilo. Se você fizer esse caminho aqui, vai dar bom. E como a gente teve uma boa instrução de vida lá atrás, que foi do nosso pai, ele sempre falou assim, filhos, é desafiador fazer o que é certo, é moroso fazer o que é certo, mas faz. Mas é gratificante. Ele falou assim, quando chegar no final, ninguém derruba, porque vocês já conseguiram enraizar. O alicerce bem feito, acabou. Vocês vão enraizar. É que nem a história do bambu chinês, né? O bichinho vem crescendo. Mas na hora que cresce, é o maior e não derruba, pode vir o vento que tiver. Não sei quantos anos para baixo, né? Vai. E era isso, e engraçado que a gente viu isso na prática. E a gente sempre falava, porque tipo assim, eu na parte de tecnologia, a gente está sempre querendo avançar mais. E a gente fala assim, não, a gente precisa primeiro entender esse horizonte todo, de ponta a ponta. Por isso que nosso ecossistema hoje, se você for hoje conhecer a nossa estrutura, você vai ver que nós somos de ponta a ponta dentro do nosso ecossistema. Da entrada do investidor ao nosso comerciante que precisa de dinheiro emprestado, é tudo dentro do nosso ecossistema. A única coisa que tu não vai conseguir encontrar dentro da estrutura do ICA Bank é setor de cobrança, porque não tem inadimplência, porque é tudo dentro da gente, a gente paga pra gente mesmo, então não tem como ter inadimplência. Então, ou seja, é um ecossistema que se retroalimenta. Perfeito. Sim. É um arranjo fechado. Sim. Né? Eu gosto muito com o Juliano fala muito sobre arranjo fechado, porque a gente tinha essa visão de, vamos bandeirar, vamos colocar um Visa, vamos colocar um Master. Fazer uma subadquirente. Era mais fácil, né? Só que mas a gente não foi criado mais fácil, né? Esse é o problema. E assim, o que é interessante é porque nós temos um propósito por trás disso, sabe? O que mais hoje nos motiva é o propósito do produto. Hoje nosso cartão ele é diferente da TIM, a TIM é sem fronteiras, a nossa é com fronteiras. Nós chegamos aí, vamos supor, nós fechamos aqui um contrato aqui em Dourados, então vai ter o cartão de Dourados aqui, vai utilizar somente na rede credenciada aqui em Dourados. Mas se eu tiver um cartão lá em Campo Grande, não passa lá, só vai passar em Dourados, não passa em Campo Grande. Então, assim, não passa. Mas isso tem uma sacada gigantesca aí. Porque eu já enxerguei eu aqueço o comércio local, o ISS fica dentro do município, eu gero mais emprego, eu transformo a vida do pequeno empreendedor para o médio e vida de grandes empreendedores. Quarto painel da NRF, não, foi na Alemanha? Foi na verdade. Acho que foi na Alemanha. Quarto painel dizia o seguinte: invista em empresas que investem na vizinhança. Perfeito. Então, é o que a gente faz. Que veio lá da pandemia, né, inclusive. Né? E o que acontece com isso? Nós temos duas vertentes fortíssimas. O comércio, ele é totalmente aquecido. A gente tem histórias de comerciantes que vendiam 30 mil sem o nosso cartão. Com a entrada do nosso cartão, ele começou a vender de 100 a 200 mil reais. Nós vimos uma Mas por quê? Porque a rede credenciada é nossa. Nós dizemos só aquelas que vai aceitar o cartão.
Exemplo aqui. Então não entra qualquer um. Não, nós decidimos quem entra na nossa rede. Então hoje nós realmente selecionamos. Deu até medo agora, vai que eu quero entrar e não pode, vai... Isso é um pouco receante. Porque acontece assim, vamos supor, nós vamos para a expertise. Porque os outros cartão querem empurrar cartão. Porque na realidade isso é online, é consórcio aberto. Qualquer um pode comprar um recebível. No nosso caso não. O que eu preciso? Que o pequeno empreendedor venda muito. Porque se ele vender muito, ele vai precisar antecipar. E eu tenho fundo para antecipar. Então eu cobro uma taxa um pouco mais, um pouco maior quando ele antecipa, dê mais uma, ele não precisa esperar 45 dias. Ele vende hoje, recebe amanhã. E ele vai fazer o fluxo de caixa dele e vai crescer. Mas é mais barato do mercado ou não? Mais barato que o mercado ou não? Mais barato. Hoje, dos nossos concorrentes, nós temos a taxa menor que existe. Tá, mas só entra quem for selecionado. Só. Sim. Só. Exemplo, se eu tiver um grande comércio. Ou seja, você mantém a rede e saudável, né? Saudável. E assim, o comércio, por que a gente fala que é bom o aquecimento? Porque o nosso cartão é o único que você tem a previsibilidade de quanto você vai receber da gente. Mesmo sem vender ali ainda. Tá, mas aí voltando a um outro negócio lá atrás, é uma rede que automaticamente, por ser seleciona, é uma rede que eu crio a escassez, né? Eu quero entrar. Sim. Ou seja, não é para todo mundo. Não. E quando não é para todo mundo, o cara fica nervoso. Quer muito. E principalmente quando você fala de um valor expressivo, de 5, 6 milhões rodando naquele cartão, naquela região. Nossa. Então, para 5, 6 milhões, 4, 5 comércios só credenciados, para receber esse volume, já é aí quanto menos, melhor. Aí eu que consegui o credenciamento. É Já estão vendendo credenciamento por fora? Não, Não. não tem isso. Quanto que é? Igual. Estamos deixando dinheiro na mesa. Vamos pensar. Quanto vale a carta de crédito? Bom, só para a gente ir pro finalmente, vamos lá. ICA Bank, ICA Card, ICA Invest. ICA Invest. Nós não falamos. Não. Não. E o ICA Invest nasceu em 2020, né? No meio da pandemia. Exatamente. Não tinha nada para fazer. Vamos criar mais um produto. Vamos criar mais uma confusão. Vamos entender como é que é o mercado financeiro, sem ser ninguém com sangue economista, né? Então começamos a entrar Quem dentro que do teve a mercado. ideia? Eu. Tá. Aí o Flávio falou assim, ó, Olhou assim, ô Ju, você tem que pra parar mim. de caçar essas confusões. Ele chegou e falou assim, rapaz, fala aí pra mim como é que tu tá pensando. Eu falei assim, Fala assim, de, assim. não, repete, né? Fala Fala de pra novo, mim. deixa eu entender. Sim, aí paraná, como, né? Assim, como você ia fazer isso? Eu falei, Flávio, assim, funciona. Aí ele chegou na internet, botou todo o que eu pensei, ele falou, tem até uma lei que ampara isso. Aí eu falei, é sério? Ele, é. Eu falei, caraca, então vamos ver como é que funciona isso. Nasceu o ICA Invest. Só tem louco. Seu Jorge, eu vou falar um negócio pra você. Ele tá escutando nós aqui dando risada. Ele falou, é tudo culpa minha, ele tá falando. Isso é verdade. Né? Mas como nasceu? Mas qual que é a ideia do ICA Invest? O ICA Invest é trazer investidores que podem investir conosco para comprar os recebíveis do nosso ecossistema. Ah, entendi. Então eles são os investidores anjos ou não que botam dinheiro na operação. Exatamente. O que é interessante também nessa operação, Diana, que hoje Tudo amarrado ao Banco Central. qualquer pessoa hoje pode fazer investimento dentro do ICA. Antigamente nós tínhamos que ir atrás do investidor anjo de grande volume. Hoje não. Através do produto que a Ju desenhou, PJ ou PF? PJ ou PF, o valor tem um ticket mínimo que a pessoa já pode começar a investir, que é o menu de degustação. Então assim, as pessoas elas já podem hoje fazer parte do nosso ecossistema, entender como faz a nossa rentabilidade, entendendo também que nós não somos do mercado financeiro, nós somos do mercado alternativo, nós somos de compra de recebíveis, ou seja, spreads bancários. Então assim, é um novo mercado que poucas pessoas investem. Eu estava vendo antes de vir agora aqui para o podcast com vocês, eu estava vendo uma matéria e estava falando de questão de quantidade de investidores no Brasil. Nós estamos passando de 2,3% de investidores no Brasil. Você já viu o mesmo número nos Estados Unidos? Dá 90%. 90 e cacetada por cento. Então, A cultura do americano, impressionante. Imagina só, então, Outro assim, nível, outro nível. E assim, e lá, o Brasil é o terceiro a maior taxa de spread bancária do mundo. E os Estados Unidos também, só que lá são mais de 90 mil bancos. Só. E aqui só estão 4 grandes potências. Então nós somos os que estão falando assim, ó, a gente tem aqui agora um novo mercado. Mas quem sai na frente... Bebe água ali. Então isso aí seu Jorge já falava. Seu Jorge já falava. Para a gente fechar aqui e dar um entendimento, qual que é o recado que fica? O nosso podcast, o podcast com o negócio, ele tem uma abrangência em muitos empreendedores, muitos empresários, que não é do segmento necessariamente, não são também do segmento só varejo, mas também serviços, enfim, autônomos, consultórios, clínicas, não sei o quê. Como que a gente pode fazer um convite para eles conhecerem melhor o ICA Bank, ou o ICA Invest, ou o ICA Card, enfim?
Vamos lá, eu acredito assim que as pessoas que gostam de investir com propósito e que querem ajudar pequenos empreendedores, que como eles também pensam em alavancar seus negócios, eles vão encontrar essa possibilidade dentro do ICA Invest e do ICA Bank. Tá. Então eu quero convidá-los eles com isso, para conhecer esse ecossistema. Mas aí, Ju, para quem quiser mais informação, qual é o canal? Onde eles vão acessar? Porque nós estamos hoje, nós estamos hoje com uma agência aqui em Dourados. Sim. Estamos gravando aqui, aliás, eu quero até agradecer ao Bahamas Hotel, que é meu parceiro de negócio. Toda vez que eu venho para Dourados, eu só fico no Bahamas. A Néia que cuida de mim aqui há, sei lá, 30 anos, eu nem sei quantos a mais. Eu tinha até cabelo. Faz tempo. Aí, quando nós estamos gravando aqui, o ICA começou, por que começou aqui no Mato Grosso do Sul? Começou em Dourados? Aliás, me corrija, começou em Dourados? Não, nós temos aqui representantes de Dourados. Mas começou aqui? Já tinha aqui? Onde que começou o Mato Grosso do Sul? Começamos aqui através da Rosane e do Rafael Freire. Aonde? Aqui mesmo, né? Quando ficou local. Em Dourados? Não, em Dourados. Em Dourados. Só o local aqui, porque eu não conheço a região. Não, mas estou dizendo assim, mas começou Mato Grosso do Sul, primeira cidade foi Dourados. Isso, nós já estamos há 2 anos aqui com representantes. Tá, e tem mais alguma outra cidade? Nós temos em Brasília, não. temos em... Não, aqui é Mato Grosso do Sul. Não, daqui não. Ou seja, também é uma outra coisa que fica aberta aí o convite, sim, né? Com certeza, verdade. Quem tá e ouvindo... hoje nós temos, a Rosane e o Rafael, hoje eles estão fazendo a expansão de Mato Grosso do Sul. Então, assim, eles fazem essa expansão, então quando as pessoas querem conhecer mais... Ou seja, pode procurar eles também, né? Eles. Eu acho que é importante a gente deixar isso. Então, a gente deixar isso registrado, porque fica fácil também. Depois, se vocês puderem me mandar o contato deles, eu coloco lá no Spotify, a gente coloca lá as informações deles, então. Perfeito. Né, junto com o site, tudo que tiver que colocar. Maravilha. Porque eu acho, o podcast Com o Negócio é sobre isso, é sobre a gente trazer ideias para a mesa, para falar o que está acontecendo, porque imagino tanto de empresários em negócios, business, que a gente pode ajudar através do ICA Bank ou através do ICA Invest. Sim. Né? Então, assim, e sair da vala comum, né, daquela modus operandi comum, é mais uma, não estou dizendo se é bom, se é ruim, se é outro lado, se o lado lá é A, se é o melhor o lado B, mas é uma opção para ser validado. Né? Tem opção, vai lá conhecer, uma alternativa, experimente, olha, estude. É o que a gente sempre fala, né? Tem uma frase do mercado financeiro que fala que a gente deve investir nossos ovos e tem que dividir os ovos em vários cestos. Sim. Eu costumo dizer que não é assim. Nós não temos que investir só em ovos. Nós temos que investir em várias coisas diferentes. Ovos, bananas, maçãs e tudo. No hortifruti geral. Hortifruti geral. Né? Então, em vários cestos, mas com produtos diferentes. E nós somos um desses produtos diferentes. Hoje, com uma grande capacidade de crescimento. Hoje nós estamos numa franca expansão. Hoje nós estamos aí em praticamente 47 cidades já operando com unidades. Não, com card. Com cartão. E unidades? Unidades do ICA, nós estamos em 7 estados com 9 escritórios. Esse sotaque é bom, né? Uma saudade da Bahia. Ô Ju, me ajuda numa outra informação aqui. Quando que nós vamos para Campo Grande? Aí é uma boa pergunta. Não, eu quero saber. Você quer dizer? Fala lá. Não, mas quando nós vamos? Já tem que estar lá, ué. Demorou. Então você de Campo Grande, fica aqui o convite. Entre em contato com entre em contato com o ICA Bank. Tem lá com o Rafael e com a Rosane, que são os canais aí que vão nos ajudar para a gente ir para Campo Grande e para os outros. Nós temos muita cidade no nosso estado com potencial, com crescimento, e vai vir uma nova fase agora, né? Passando as eleições. Pode falar, João. Nós temos nosso cartão aqui no estado já, em um município, qual é o mesmo município? Amambai, tá. Nós já temos o ICACard lá, então, que vai ser implementado agora em janeiro do próximo ano, porque esse ano é político, então a gente não conseguiu colocar o cartão. Espera um pouco, então faltam só 77 municípios, então fica, né, besteira. O convite, só uma besteirinha, um beicinho de pulga, como diria, né? Pronto. Mensagem final, começando por você, Flávio, mensagem final para os empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo o nosso podcast Com Negócio. O que eu digo para os empreendedores é que eles sejam resilientes e que eles tenham metanoia, que eles possam mudar a mente e seja sempre aberto a novos negócios. Porque aqueles que se travem um negócio, eles acabam ficando fadados ao fracasso. Caso bem notório em todo mundo foi a Kodak. Por ela não abrir os olhos para o futuro, ela acabou ficando no passado. Então eu digo para vocês que eles venham com a gente caminhar para o futuro. O futuro está aí, né? Só alguns vão enxergar. É isso mesmo. Nós estamos dando a oportunidade de você enxergar o futuro à sua frente. Se não consegue enxergar, pega nossos óculos aqui e enxerga com a gente. Mas levanta a bunda da cadeira. Levanta, não fica parado não.
porque depois reclamar não vai adiantar nada. Ju, mensagem para os empreendedores. Eu vou confirmar a mensagem do Flávio. Gostei muito das palavras dele e vou replicar para vocês. É isso que vocês ouviram, meus amigos. Pensem conosco, peguem nossos ovos e vamos para cima. Estamos à disposição, Estamos à disposição. Procurando empreendedores que queiram crescer juntos. Perfeito, isso mesmo. Esse foi mais um podcast com negócio. Eu quero deixar aqui uma frase só para fechar aqui o meu amigo Jorge Miguel. Meu professor Jorge, meu amigo não, meu professor Jorge Miguel, que eu aprendi hoje com ele. Aliás, confirma muito daquilo que a gente vem estudando nesses anos todos, né? Tropeço só é tropeço quando não é na mesma pedra. Então, seja resiliente, mas não mantenha, busque novos horizontes, novas oportunidades. Sim. O dinheiro está na mesa. Em meu nome de Jande Barros, em nome do Podcast com Negócio, eu quero agradecer a mais esse episódio, agradecer a Ju, agradecer ao Flávio, ambos do ICA Bank, do ICA Invest, do ICA Card, chegando no nosso Mato Grosso do Sul, aliás, 2 anos já de Mato Grosso do Sul, chegando para a expansão no Mato Grosso do Sul. Se você quiser saber mais informações, entre no Instagram, @seuicabank ou no site www.icabank.com.br. Esse foi mais um episódio, foi mais um episódio do nosso Podcast com Negócios, diretamente do Café com Negócios especial aqui em Dourados. Quero agradecer aos nossos patrocinadores: Shopping Bosque dos IPs, Expertise Investimentos, TOTUS, FEComércio Mato Grosso do Sul, Senac Mato Grosso do Sul, Sebrae Mato Grosso do Sul, Isto É Mato Grosso do Sul, Funditur Mato Grosso do Sul, Cetesc Mato Grosso do Sul, Construtora Saraiva de Resende, Casa das Cores, Velutex, a maior fábrica de tintas do nosso estado, Resine Marcon, escritório de advocacia, F Solar, a sua energia elétrica por assinatura, Office Formato, a maior loja e maior representante da Flexform aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Rede Hoteleira Promenade Hotelaria em Bonito, com 3 hotéis em Bonitos à sua disposição, Nativas Grill, Tec Dry Impermeabilizantes, última tecnologia em impermeabilizantes, Busy Água de Coco, Tomás Lanches e Talks Podcasts Inteligentes. Em meu nome de Jande Barros, mais uma vez um grande abraço e até o próximo episódio ou até o próximo encontro. Um abraço a todos e muito obrigado.